Boa tarde a todos, espero que estejam bem, em paz. Agradecidos por estarmos aqui juntos, vamos fazer a prece ao Pai, levantando nosso pensamento a Deus. Que Jesus abençoe essa reunião. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje o nosso tema, na verdade, é uma proposta. Proposta de trazer alegria para o mundo nos apoiando no Evangelho. As vibrações do planeta estão muito ruins, né? Com tanto sofrimento devido à pandemia, a gente vê muita discórdia, muito julgamento, né, no ambiente social. Por mais que estejamos mantendo o distanciamento recomendado e que não estamos doentes, é difícil se manter imune a esse clima que afeta o mundo todo, né? A maioria pode não estar doente fisicamente, mas pode ficar doente da alma, né? Com medo, ansiedade, angústia, né? Isso tudo faz muito mal à nossa saúde. Então, é o momento de nos apegarmos aos ensinamentos do Evangelho e dar nosso testemunho da fé. Sabemos que uma hora tudo passa, que Jesus está no leme, que tudo está sob controle e que se trata de um processo já esperado para evoluirmos como um todo para um mundo de regeneração, né? Não se trata de ignorar o que se passa, temos que nos informar, temos que ter nossa própria opinião, mas não devemos cultivar por demasiado as notícias tristes, nem nos envolvemos em contendas, respeitar a opinião do próximo, evitar julgamentos. Então a proposta é isso, de melhorar nosso olhar e valorizar os momentos de alegria, porque de tristeza já vimos muitos, né? Vamos fazer a caridade, cada um do seu jeito, e manter uma serenidade que ajuda a nós mesmos e ao próximo. Parece difícil, né? Mas apoiados na fé, levemos nossos pensamentos a Deus e Jesus, vamos nos esforçar para ficarmos firmes, não permitindo que essas vibrações difíceis nos afetem muito, para podermos dar alento aos desesperados. Afinal, diferente de muitos incrédulos, temos nossa fé em Deus, nosso Pai, né? Para nos dar sustentação nesses tempos difíceis. E já tivemos ao longo dos tempos 3 revelações que vieram para nos dar esse amparo. Primeiro veio Moisés para controlar aquele povo ainda rude com seus 10 mandamentos, né? Depois veio Jesus com a mensagem de amor do Novo Testamento. E então tivemos a terceira revelação, que foi o Espiritismo, o Consolador prometido, conforme prometido por Jesus, né? Então vamos falar resumidamente sobre essa terceira revelação, que nos trouxe a doutrina espírita, o tão chamado Consolador prometido, que pode nos ajudar muito nessa fase, né? Para nos dar essa sustentação que a gente precisa. Jesus fez vir a nós o Consolador prometido, liderando uma pleiade de espíritos elevados que nos enviavam mensagens através de médiuns provenientes de todas as partes do mundo, organizados pelo trabalho incansável de Allan Kardec, né? Sabemos que o Consolador prometido não veio para resolver nossos problemas, nossas dores e aflições, né? Até porque a doutrina nos ensina que precisamos passar por dificuldades para o nosso crescimento moral e espiritual. A terceira revelação veio para colocar a candeia sobre o alqueire, de forma a iluminar a todos. Trouxe-nos a luz do conhecimento com as revelações do Espiritismo. Por isso, temos no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo a parábola proferida por Jesus. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso é relatado por Mateus.
Pela parábola, Jesus não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Aquelas pessoas que não estão preparadas ainda para as verdades, né? Acontece com os homens em geral, mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra, fora de tempo, não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva e a obscuridade lhes pesa. Então são momentos em que, aliás, o homem sempre está querendo saber mais, né? Mas a espiritualidade, né, controlam esse processo, né? Jesus liderando a todos, Deus acima de tudo, né? Eles sabem o momento certo, né? E a verdade vem, né? Então, percebendo que a humanidade já estava madura o suficiente para absorver novos conhecimentos, foram-nos reveladas verdades, né, que anteriormente teriam causado mais confusão do que benefício. Estamos falando aqui da revelação, né? Por exemplo, que o Espiritismo nos trouxe das relações entre a vida terrena e a vida espiritual, que somos espíritos eternos e, por conseguinte, a morte não existe, que o sofrimento nos auxilia a resgatar nossas faltas passadas, seja dessa vida ou de vidas passadas, né? Do dogma da reencarnação, que fica clara quando Jesus disse que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo, né? Que a reencarnação é a grande oportunidade que Deus nos dá para resgatar as nossas faltas, encurtando o nosso caminho para a perfeição. Que devemos evitar os murmúrios, aos sofrimentos, né? Nos resignando aos desígnios de Deus, que sabe de todas as coisas e que conhece nossas necessidades, não nos dando um fardo maior do que aquele que a gente pode carregar, né? Como diz o nome, né, o Espiritismo veio nos consolar e nos dar a esperança de que todos nos reencontramos na vida espiritual e, como espíritos eternos, todos caminhamos para um futuro feliz. E veio também reforçar a mensagem de amor do Cristo, né, com a prática da caridade, expressa pela máxima: fora da caridade não há salvação. Enfim, o Espiritismo veio trazer alegria para aqueles que têm fé em Deus e na vida eterna. É o nosso grande alicerce, né? E eu então vou ler para vocês um texto de Emmanuel com o título Em Favor da Alegria. Está no Livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o texto se inicia com a citação de palavras de Jesus. Diz assim: a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Então vamos trazer palavras de alegria para o nosso próximo, né? Muito grande, então diz Emmanuel, muito grande no mundo o cortejo das moléstias que infelicitam as criaturas. No entanto, maior é o fardo de inquietação que lhes pesa nos ombros. Parece que é hoje, né? Isso foi escrito, foi psicografado no século passado, né? Mas são textos universais, né? Onde haja sinal de presença humana, aí se amontoam os supliciados morais, lembrando legiões de sonâmbulos fixados ao sofrimento. Não apenas os que passeiam na rua carregam a herança de lágrimas que trouxeram ao renascer. Esmagadora percentagem de aflitos carrega temerosos dramas no refúgio doméstico que, levantado em louvor da alegria familiar, se transforma, não raro, em clausura flagelante. Tantas dificuldades, né? As famílias em casa. Daí procede o acervo dos desalentados
que possuem tão somente a fria visão da névoa para o dia seguinte. Somemos semelhantes desgostos às tribulações dos que clamam por equilíbrio das grades dos manicômios, dos que sonham liberdade na estreiteza do cárcere, dos que choram manietados em leitos de expiação e dos milhares de espíritos desencarnados, ainda em pesadelos indescritíveis, que comunicam à esfera física os rescaldos do próprio desespero. E verificaremos que a tristeza destrutiva é comparável à praga fluídica, prejudicando todos os flancos da evolução na Terra. E é um fato, né, que todos esses desencarnes, né, nós sofremos influências difíceis, não só dos encarnados aqui com sofrimento, né, mas dos que se foram, que não entendem o que aconteceu com eles e que estão em desespero. Né? A vibração difícil deles influencia o nosso planeta também. Ponderando tudo isso, respeitemos a dor, mas plantemos a alegria e a esperança, onde nossa influência logre chegar. Falemos de otimismo, cultivemos serviço, ensinemos confiança e exercitemos a serenidade. Ninguém espera sejamos remédio a toda angústia e rio a toda sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura que atormentam os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo de água. Lindo, né? E para reforçar, né, essa proposta da gente trazer alegria, vamos ler também uma mensagem de ânimo que Emmanuel nos trouxe nesse texto, chama-se Na Hora da Tristeza. E ele está bem em consonância com o ensinamento de Jesus, o ensinamento que Jesus nos deixou da necessidade da caridade e amor ao próximo e de esperança no futuro feliz e na vida eterna. Esse texto está também no livro da Esperança e foi psicografado pelo Chico. E começa com uma citação de Jesus: Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, olha a responsabilidade, né? Não digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Então é isso, né? Temos essa responsabilidade, sabemos que Deus está no controle das coisas, mas temos que fazer a nossa parte, né? Então, Emmanuel nos diz: entraste na hora do desalento, como se te avizinhasses de um pesadelo. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento. Mágoas antigas surgem à tona. Sentes-te a afeição do viajor, para cuja sede se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração no peito, qual pássaro fatigado, ao sacudir em vão as grades do cárcere. Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance a tristeza inútil. Se deixaste entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre de tua conformação para que se refaçam, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que te propiciará, mais além, o intraduzível consolo do reencontro. Então é a responsabilidade que temos de vibrar positivamente, né? Não só pelos encarnados, mas pelos desencarnados também. Muitos perdidos, sem saber o que lhes acontece, né? E as nossas preces e boas vibrações só podem ajudá-los, né? A se reencontrar, a se conscientizar da sua situação e seguir em frente nas suas existências. Se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável à faixa estelar, nas trevas em que jornadeiam, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que no instante oportuno
a cada problema descortinará a solução. Não te detenhas para relacionar dissabores. É aquela questão, né? Não vamos ficar só falando de coisa triste, né? Segue adiante, e se lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará novo dia. Que assim seja, né, gente? Graças a Deus. E achamos que caia bem por um momento, lemos a mensagem do Espírito da Verdade que está no capítulo 6, o Cristo Consolador. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Maravilhoso, né? São todas maravilhosas essas mensagens. E é assim, então, é uma verdadeira mensagem de consolo e esperança que nos ampara em tempos difíceis e nos ajuda a mantermos a serenidade e a alegria, né? Que é uma ótima forma de ajudarmos o próximo. Vamos encerrando a prece ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Até semana que vem.